Sabe aquele momento da sua vida em que você finalmente decide tomar uma atitude? Quando você cansa de ficar na invisibilidade e decide mostrar quem você realmente é. Pois é exatamente isso que está prestes a acontecer em Jerusalém, mas numa escala que ninguém imaginava. Olha, eu preciso te contar uma história que vai mudar completamente a forma como você enxerga poder e autoridade. E não estou exagerando, nos próximos minutos você vai descobrir como um homem que passou 3 anos sendo perseguido, questionado e até ridicularizado, decide entrar na cidade mais importante do mundo naquela época. Mas ele não entra de qualquer jeito, ele entra declarando guerra. Guerra espiritual. E o mais impressionante, ele sabia exatamente o que ia acontecer nos próximos dias. Imagina você saber o futuro. Saber que em menos de uma semana você vai ser traído, torturado e morto. E mesmo assim você caminha direto para dentro da situação. Isso é loucura ou é o maior ato de coragem que já existiu? Segura essa resposta porque ela vai fazer todo sentido daqui a pouco. A cena acontece assim. Jerusalém está lotada. E quando eu digo lotada, não é como um show cheio não. Estamos falando de milhões de pessoas reunidas para a Páscoa judaica. A cidade, que normalmente tinha uns 40 mil habitantes, estava recebendo mais de 2 milhões de peregrinos. Consegue visualizar? É gente disputando espaço, barracas por todo lado, comerciantes vendendo animais para sacrifício, cambistas trocando moedas estrangeiras, um verdadeiro caos organizado. E no meio dessa multidão toda, surge Jesus. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Ele não chega escondido, ele não chega discretamente. Ele orquestra uma entrada triunfal que seria impossível de ignorar. E aqui está o primeiro choque. Ele escolhe um jumentinho para cavalgar. Ah, mas qual o problema disso? Você pode estar pensando, meu amigo, minha amiga, isso é tudo. Na época, quando um rei chegava em paz, ele montava num jumento. Quando chegava para a guerra, vinha num cavalo de batalha. Jesus escolhe o jumento, cumprindo uma profecia de 500 anos atrás que dizia: eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado em jumento. Ele está declarando, eu sou o rei, mas não vim destruir, vim salvar. Só que ao mesmo tempo, essa entrada pacífica carrega uma autoridade que faz os poderosos tremerem. A multidão enlouquece, literalmente. As pessoas começam a tirar suas capas e jogar no chão, criando um tapete real. Outros cortam ramos de palmeiras e acenam como se fosse a chegada de um imperador vitorioso de guerra. E aí começa o grito que deixa os fariseus apavorados. Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o Rei de Israel! Espera, você percebeu o que acabou de acontecer? Essa multidão está basicamente fazendo uma coroação pública. Está declarando Jesus como rei. E isso não é apenas um problema religioso. É um problema político gigantesco. Roma não tolerava reis que não fossem aprovados por César. Essa cena, que parece uma celebração inocente, é na verdade um ato revolucionário que poderia causar um banho de sangue. Os fariseus, desesperados, se aproximam de Jesus e praticamente imploram: Mestre, repreende teus discípulos, manda eles calarem a boca antes que a gente seja todos mortos aqui. E a resposta de Jesus é de arrepiar. Eu vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Deixa isso entrar na sua mente por um segundo. Ele está dizendo que o momento é tão poderoso, tão profético, tão determinado pelo céu, que se os humanos parassem de adorar, a criação inanimada tomaria vida para cumprir o propósito. As pedras gritariam, a natureza testemunharia, nada poderia interromper aquele momento. Mas aí acontece algo que quase ninguém menciona. No meio da celebração toda, Jesus para. A Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e chorou. Não foi aquela lagriminha discreta não. Foi um choro profundo de quem está vendo uma tragédia anunciada. E sabe o que ele diz? Ah, se conhecesses também tu, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Ele está celebrando e chorando ao mesmo tempo, está sendo coroado e lamentando. Por quê? Porque ele enxerga o futuro. Ele vê que em 40 anos aquela cidade linda será completamente destruída pelos romanos. Ele vê que o povo que hoje grita Hosana, em poucos dias vai gritar, crucifica-o. Ele vê a cegueira espiritual que vai custar tudo. Isso é poder real. Não é aquele poder de Hollywood que vem com trovões e efeitos especiais. É o poder de conhecer o futuro, ter a capacidade de mudar as coisas, mas respeitar o livre-arbítrio humano mesmo quando dói. E agora vem a parte que mais me impacta. Jesus desce do jumentinho e caminha direto para o templo. Quando ele entra lá, o que ele vê?
O lugar que deveria ser de oração, adoração e encontro com Deus virou um mercado corrupto, cambistas roubando peregrinos pobres, vendedores de pombas cobrando 20 vezes o preço justo, comerciantes de gado fazendo negócios sujos com os sacerdotes. E aí Jesus faz algo que ninguém esperava de alguém que acabou de entrar em paz, montado num jumento. Ele vira mesas, espalha moedas, solta os animais, faz um chicote de cordas e expulsa todo mundo de lá. E grita algo que ecoa pelas paredes de pedra. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Você consegue sentir a energia desse momento? O homem que chorou pela cidade há poucos minutos agora está demonstrando uma autoridade que faz os vendedores correrem. Ninguém enfrenta ele. Ninguém chama os guardas. Porque tem algo na presença dele que impõe respeito e até medo. É o poder da verdade confrontando a hipocrisia institucionalizada. E aqui está o que eu quero que você entenda. Jesus não estava tendo um ataque de raiva. Isso foi um ato calculado de justiça. Ele estava restaurando o propósito original do templo. Estava dizendo: vocês esqueceram que este lugar é para os quebrantados encontrarem Deus, não para os espertos enriquecerem. Mas tem mais. Logo depois de limpar o templo, sabe o que acontece? Cegos começam a enxergar. Coxos começam a andar. Crianças começam a louvar. O templo finalmente volta a ser o que deveria. Um lugar de milagres, não de mercado. Jesus prova que a autoridade real não destrói para destruir. Destrói o que está errado para construir o que é certo. Os líderes religiosos ficam paralisados. Eles querem prender Jesus, querem matá-lo ali mesmo, mas têm medo da multidão. Porque a multidão viu algo que não dá para negar. Poder autêntico, não poder político, não poder militar. Poder espiritual que transforma, cura e liberta. E durante os próximos dias, Jesus vai fazer algo genial. Ele vai ao templo todos os dias ensinar. Os mesmos líderes que querem matá-lo tentam pegá-lo em contradição. Fazem perguntas armadilhas sobre impostos, sobre ressurreição, sobre a lei. E ele responde cada uma com uma sabedoria que deixa todo mundo de boca aberta. Tem uma pergunta em especial que eles fazem: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? É a pergunta de $1 milhão. E Jesus, em vez de responder diretamente, faz outra pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles ficam presos. Se disserem do céu, Jesus vai perguntar por que não creram. Se disserem dos homens, o povo vai se revoltar porque considerava João um profeta. Resultado? Eles respondem: não sabemos. E Jesus: então eu também não vou responder com que autoridade faço essas coisas. Isso é estratégia de nível superior. Ele expõe a covardia e a desonestidade deles sem precisar se justificar. Porque a autoridade real não precisa de validação externa. Ela se valida pelos frutos. Agora, deixa eu te mostrar o que isso significa para você hoje. Essa história não é apenas sobre algo que aconteceu 2000 anos atrás. É sobre como o poder de Deus funciona. Sabe quando você está numa situação impossível e todo mundo diz que não tem solução? Sabe quando você se sente pequeno demais para fazer diferença? Sabe quando parece que a injustiça sempre vence? Jesus entrando em Jerusalém é a prova de que existe um poder maior. Um poder que não depende de política, de dinheiro, de conexões. Um poder que entra montado num jumentinho, mas que faz multidões se curvarem. Um poder que chora pela humanidade, mas que vira mesas quando precisa. Um poder que está disponível para você. A luz que entrou em Jerusalém naquele dia não era apenas Jesus fisicamente. Era a manifestação visível de que Deus não abandonou a humanidade. Que Ele vem, que Ele vê, que Ele age, e que quando Ele decide se manifestar, nem o inferno consegue segurar. E sabe o mais incrível? Aquela semana que começou com celebração ia terminar com a maior vitória da história. Porque Jesus não entrou em Jerusalém para ser coroado rei terreno, Ele entrou para morrer como cordeiro e ressuscitar como leão. Ele entrou para pagar um preço que a gente não conseguiria pagar. Ele entrou sabendo que 3 dias depois de ser colocado num túmulo, ele ia sair de lá vivo, destruindo a morte para sempre. Isso é poder. Poder de entregar a vida sabendo que vai pegá-la de volta. Poder de enfrentar a morte sabendo que ela não tem a última palavra. Poder de amar até o fim, mesmo quando todo mundo te abandona. Então, quando você se sentir fraco, lembra de Jerusalém. Quando você achar que não tem autoridade para mudar nada, lembra das mesas sendo viradas. Quando você achar que Deus está distante, lembra que Ele montou num jumentinho e desceu até onde a gente está. A luz veio, a luz venceu.
E essa mesma luz quer brilhar através de você.